Olá, boa noite para você que está conosco aqui pela TV JCO, nesta quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. E hoje é dia do aniversário de Brasília, né? Mas os nossos espectadores estão comemorando outras coisas, e nós vamos falar sobre essas coisas aqui, né? Comemorando a liberdade, né? Comemorando um sopro de esperança nesse momento difícil pelo qual esse país passa, né? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre a reviravolta do caso Daniel Silveira, vamos falar também sobre o Lira indo ao STF, vamos falar ainda sobre a estratégia do sistema contra Bolsonaro. Esses e outros assuntos serão comentados pelos nossos convidados da noite. Diogo Forjaz, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Andréia. Boa noite a toda a audiência do Jornal Cidade Online nessa quinta-feira. Quinta-feira cheia de graça. A liberdade é conosco. Boa noite para todo mundo. Boa noite também ao professor Eduardo Silveira. Prazer ter o senhor aqui mais uma vez, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, André. Eduardo Vieira. Silveira é um dos nossos assuntos da pauta de hoje. É o assunto. É porque exatamente está na cabeça de todo mundo. E a gente vai falar bastante sobre isso. Boa noite, Diogo. Muito obrigado por me convidar aqui para participar do JCO. Eu acho sensacional, uma honra enorme. Hoje, que noite, gente, que noite. Estamos literalmente nadando nas águas da história, recheadas de lágrimas de esquerdista. É isso aí. Gente, que coisa, né? Que dia, que dia. Boa noite também à nossa querida audiência. Quero lembrar a você que nos acompanha, que participa aqui do Jornal da Noite, você que está sempre por aqui, nossa audiência é fiel e está sempre participando. Quero pedir também para que você assine o Jornal da Cidade Online, se você ainda não é assinante, jornaldacidadeonline.com.br, por apenas R$ 9,99 por mês, você tem conteúdo exclusivo. Toda semana tem, inclusive, uma edição da revista A Verdade, com excelente conteúdo, por apenas R$ 9,99. Ai, André, já tenho, não tem problema, você pode assinar e dar de presente para alguém. O que você acha? Depois que terminar aqui a nossa edição, você vai lá no site e assina, tá bom? E amanhã eu quero saber aqui se você assinou mesmo, hein? Vou cobrar. Bem, vamos então para a nossa primeira pauta da noite, né? Que é essa reviravolta no caso Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que assinou um decreto de graça constitucional ao deputado federal Daniel Silveira, abre aspas, um decreto que vai ser cumprido, disse o presidente Jair Bolsonaro. E depois da fala do presidente, depois da atitude dele, começou a choradeira, né, minha gente? E claro, falou em choradeira, falou em esperneio. A gente já lembra quando as pessoas ficam nervosas, geralmente as vozes ficam mais agudas, né? Para quem não sabe, para quem não entende muito de voz, fica mais fina, né? E aí a gente fala de fala fina, a gente lembra de várias pessoas, mas isso não tem nada a ver, tá? Vamos falar do senador Randolfo Rodrigues? Bem, o senador Randolfo Rodrigues, do Rede, que é o líder da oposição do Senado, ele afirmou, então, que o presidente Jair Bolsonaro quer atear fogo no Brasil ao perdoar as penas impostas ao deputado federal Daniel Silveira. Ele foi condenado, né, como a gente sabe, pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, a pena de 8 anos e 9 meses de prisão, ineligibilidade e multa. O Randolfo Rodrigues disse ainda que vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, no Supremo para derrubar esse desmando. Nós temos aqui um vídeo, nós vamos mostrar um vídeo do presidente Jair Bolsonaro e depois a gente comenta a choradeira, pode ser? A produção separou aqui um trechinho do vídeo, vamos assistir e aí a gente já comenta os dois assuntos. Da condenação do parlamentar, resguardado pela inviolabilidade de opinião definida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreto. Um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Silveira, deputado federal,
condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direito. Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Bem, é isso. Eu me empolguei aqui, já trouxe logo a choradeira, porque foi quase simultâneo. Mas vamos comentar primeiro a parte do presidente Jair Bolsonaro concedendo essa graça ao Daniel Silveira. Diogo, você esperava que isso acontecesse? Se você esperava, você tinha a impressão de que pudesse ser num tempo tão rápido, tão hábil? Olha, que o processo de afunilamento tinha terminado com a condenação do deputado, eu não tinha nenhuma dúvida, né? Sobretudo quando houve o voto do André Mendonça, um voto sem pé nem cabeça, sem começo, meio nem fim, enfim, né? Que ele admite o aborite o crime nessa primeira parte do voto e prossegue a condenação na segunda parte. Como assim? Os deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Portanto, qualquer acusação no Código Penal deriva da acusação na Lei de Segurança Nacional. Se ele entendeu que cabe abolitio criminis na Lei de Segurança Nacional, como é que ele pode depois condenar pelo Código Penal? Mas não estava abolido por ele mesmo? Foi? Então, é o padrão, né? Para você poder rasgar a Constituição e a lei, você precisa abandonar a coerência. Então, quando veio o voto incoerente, se é que dá para chamar de voto, condenatório do André Mendonça, mostrando que ele é produto do mesmo, enfim, ok? Cada um entendeu aí o que eu quis dizer. Mostrando aí de onde ele vem, né? o que ele representa. Ficou claro que o processo de afunilamento tinha acabado. O que a gente teve na sombria noite de ontem, e a noite mais sombria precede o dia mais iluminado, o que nós vimos na sombria noite de ontem foi o registro oficial, né, do sepultamento da Constituição Federal, do sepultamento da democracia, do sepultamento do devido processo legal. Foi isso que aconteceu. E aconteceu por 10-1. Foi isso que houve. Então não dá para imaginar que seria possível afunilar mais do que isso. Depois disso, sobraria talvez o quê? Uma ordem de pena capital? Talvez o Alexandre mandasse matar alguém? Sentencia o fulano à morte e alguém lá da PF cumprir? Como é que ia ser isso? Só ia faltar isso. Então, eu imaginava que, por ser o fim do processo de afunilamento, algo certamente aconteceria, né? A gente sabe que eles não têm respaldo político, popular, jurídico, e o mais importante, não tem o respaldo do fuzil. Não há golpe de Estado sem apoio militar em nenhum lugar do mundo. Desafio alguém mostrar em algum lugar da história, em algum lugar do mundo, um golpe de Estado sem apoio bélico. Não existe. Pode não ser do militar estabelecido, mas você tem uma outra força militar maior capaz de sobrepujar aquela que não te apoia. Então, sem isso, não dá para dar golpe de Estado. O que a gente viu ontem foi um ato de golpe de Estado declarado. Some isso ao semipresidencialismo proclamado em Portugal. Não pode. Ah, tá, entendi. Some isso ao nós somos a democracia, nós somos poderosos, vamos vencer o inimigo nos Estados Unidos, do Barroso. Some isso a Receita Federal que não pôde investigar o patrimônio descasado com o salário. Some isso. Começar a somar todos os fatores, todas as declarações de golpe de Estado que culminam nessa ação de ontem, ficava claro que algo aconteceria. Agora, veio rápido. E a movimentação do presidente é inteligentíssima, né? Quer dizer, quando eles já não têm mais a certeza do controle
eleitoral. Temos a participação dos militares, daí a tentativa incessante da imprensa de desgastá-los. Quando eles se veem num momento de pressão e procuram exercer força contra o legislativo, porque é disso que trata a condenação de um deputado nessas circunstâncias. É a geração do medo para a construção de capital político, para recuperar o controle do legislativo, que eles claramente já não têm mais. Se tivessem, o Lira teria pautado a ação penal, a sustação da ação penal do deputado Daniel Silveira, né? Que eles conseguiriam não sustá-la. Como ele não conseguiria essa maioria, ganhou tempo, esvaziou aquela manobra que a gente já falou. Então, quando eles fazem esse movimento, eles se expuseram. Quanto menos recursos você tem, com mais intensidade usa os recursos que lhe resta. Restou apenas a toga. E eles usaram com toda a intensidade possível. Ao fazer isso, abriram a fragilidade. E o movimento do presidente hoje é um movimento de cheque. Não dá para dizer que é checkmate, mas é um movimento de cheque. Ele declara ali, ele reforça o princípio constitucional da liberdade de expressão, está no texto do decreto, e da imunidade parlamentar, que a condenação viola essas duas garantias constitucionais, está no mesmo decreto. Ele reforça que houve comoção popular e que, diante da comoção popular, por se ter violado 2 pilares constitucionais, ele concede a graça a Daniel Lúcio da Silveira. É um movimento para lá de inteligente, e ele usou como fundamento a jurisprudência da corte proveniente de Alexandre de Moraes. Ou seja, para dizer que não pode, eles vão ter que desconstruir eles mesmos. Difícil. É prerrogativa dele. É cheque. Fechando, cheque. Agora aguardemos as movimentações do inimigo. Professor, seguindo aí o que estava dizendo o Diogo, eu recebi hoje aqui 2 prints, um deles do Barroso. O do Barroso é de 2021, agosto de 2021, e ele escreve o seguinte: um esclarecimento. Quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferiu benefício a todos que se adequaram aos requisitos. E aí, no outro print, é uma fala do ministro Alexandre de Moraes, de 2018, né? 28 de novembro. Abre aspas. Não compete ao Supremo Tribunal Federal reescrever um decreto. Ou o presidente extrapolou sua competência e o STF declara inconstitucional, ou o presidente mesmo, que o STF não concorde, mesmo que o STF não concorde, atendeu à exigência constitucional. Essa foi uma fala do ministro Alexandre de Moraes durante um voto dele no dia 28 de novembro de 2018. São umas gracinhas, né? São realmente umas gracinhas esses ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Olha, eu vou começar falando sobre o voto do Mendonça, tá? Que eu quero dizer aqui o seguinte. O voto do Mendonça foi uma vergonha. Nada além disso. Um cara que foi colocado lá, e ele ainda tentou se desculpar desse voto, quando ele viu a reverberação que o voto deu, né? Ele tentou se desculpar dizendo o seguinte: eu sou cristão. Então, meu amigo, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, eu também sou, né? E o cristão, justamente quando ele é colocado num ninho de cobras, ali é que se destaca a sua fortaleza moral. O cristão é que nem o paraquedista. Ele foi feito para estar cercado do mal. Ele foi feito para estar sozinho e para não ceder sob nenhuma circunstância. Então, o seu exemplo de ser cristão para dizer que você é contra a violência, né, a pseudo-violência, porque na verdade não houve nada, né, é péssimo, é péssimo. Você dá um exemplo de desconhecimento do que é ser cristão. Você mostra o que é ser uma jujuba, né? Mas ninguém aqui quer jujuba. A gente está precisando de líderes, está precisando de gente com coragem. Bolsonaro, posteriormente ao seu papelão, justamente deu uma aula de como ser um homem corajoso, né? Eu espero que você tenha condição de aprender esse conceito e aplicar na sua vida prática, sinceramente, né? Eu não vou esquecer desse voto. Eu exorto a nossa audiência a não esquecer desse voto. Isso tem que ficar para sempre. Que esse sujeito tome o caminho correto de Deus, porque
Eu não sei onde é que ele está. E eu digo o seguinte, muito obrigado. Eu digo o seguinte, é sempre bom a gente lembrar, né, gente, que as leis, né, são uma tentativa forçosamente imperfeita de seres humanos aplicarem na sua sociedade o que a moral já se mostrou correta, assim, no que já está consolidado pela estrutura moral daquela mesma sociedade. Ou seja, o Código de Leis, forçosamente, por definição, ele está sempre correndo atrás do prejuízo. Ele é sempre imperfeito. Então, e ainda tem a questão de que as leis são aplicadas por seres humanos. Então, é sempre importante a gente lembrar o seguinte, a moral vem antes. Se alguma decisão, apesar do verniz legal, estar aparentando, logicamente, estar alicerçada em algum artigo correto, mas ela for fragorosamente imoral, é óbvio que esta última percepção tem que prevalecer. E para deixar esse verniz cada vez mais transparente, o próprio Barroso, num livro que ele publicou, ele diz com todas as letras que a lei tem que ser reinterpretada livremente pelo jurista. Ora, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a gente pode jogar tudo que está no preto, no branco, no lixo, porque a gente vai olhar para aquilo ali e a gente vai dizer o que significa. Ora, é claro que isso é uma aberração completa, né? Evidentemente. Né? E, finalmente, é o seguinte, esse assunto, né? Essa ação do Bolsonaro, né? Que eu torço por ela já, venho torcendo há muito tempo, mas eu sempre digo o seguinte, quem sabe a hora é ele. O Bolsonaro está com as peças, né, do jogo, eu não sei de nada. Eu fico só dizendo o seguinte, que eu sempre digo há meses, tá? O Brasil não vive numa democracia. O Brasil vive num estado de exceção com um disfarce democrático. Disfarce democrático, né? E é lógico, né, quando você tem instituições cujos indivíduos dentro delas estão agindo de forma contrária à função precípua delas, é muito difícil você consertar essas instituições pedindo, por favor, para as próprias instituições. Eu estou sendo, talvez, aqui um pouco óbvio, mas, gente, é o que se pretende quando eu vejo a galera dizendo assim, nós temos que pressionar o Senado para que o Senado resolva o problema do Supremo. Temos que pressionar o Supremo para que o Supremo pressione o Senado. Pelo amor de Deus, gente, não é possível que vocês não entendam a incoerência disso, né? Então, é óbvio, né, que num sistema com esse nível de problemas, né, o Diogo está se divertindo, com esse nível de problemas, né, é óbvio que em algum momento pode ser necessário um martelo. É óbvio, né, gente? A gente gostaria que tudo transcorresse com diálogo, com paz, né? Na base da política honesta, com argumentos, votações. É assim que uma democracia deveria funcionar. Mas nós não estamos numa, né? Então, a gente tem que tentar estabelecer no Brasil um regime democrático. E é isso que a gente está fazendo. O Bolsonaro tem sido, na minha opinião, gente, sinceramente, olha, ele merece uma estátua, porque o que aquele cara aguenta, enquanto a gente engole, quando ele é obrigado a engolir um sapo, a gente só engole um girino, ele engoliu o sapo-boi, né? E ele segue aturando isso, até que finalmente, pelo visto, né, chegou uma hora que as peças no tabuleiro dele, que só ele enxerga, porque só ele tem as informações todas, ele disse, agora é a hora. E eu tô aqui. Eu sempre estive esperando, doido para aplaudir isso, e finalmente, cara, exatamente, somos muitos, hein, Diogo? Somos 2 aqui, 3 provavelmente com o André, e somos muitos, né, cara? Eu diria que nós somos pelo menos uns 70 milhões, molinho. E essa informação está se propagando, né, pelo Brasil, que nem um incêndio maravilhoso, enquanto a gente está fazendo esse nosso trabalho de comentar e de divulgar aqui, né? É uma data, gente, que vai entrar para a história. Dia de Tiradentes do ano de 2022. É uma data histórica. É um orgulho enorme participar desse processo histórico, de qualquer forma que seja. Você que está aí batendo palma, comentando, está todo mundo participando. Vamos junto. Isso aí. O professor comentou aqui, Diogo, a respeito do pedido de quase pedir desculpas, né, do André Mendonça ali se posicionando no Twitter, né, e ele falando que é cristão. Bem, Judas andou com Jesus Cristo e vendeu ele por 30 moedas, né, só para lembrar. E uma outra coisa que foi bastante comentada pelas redes sociais, uma pergunta que não quer calar, Diogo, eu quero saber se você já tem sua aposta. Quem ligou para André Mendonça? Eu só sei que o Fux achou muita graça, né? Quem matou o Odete Roitman?
Pergunta de $1 milhão. Essa a gente não vai saber tão cedo. Olha, eu não sei o que é. Eu estava morrendo de rir com o professor ali, morrendo de rir, porque eu não sei o que é mais infantil. Pedir ajuda para o Senado, que enterrou todos os pedidos de impeachment contra o ministro do STF, inclusive que teve 3 milhões de assinaturas, bater palma para os senadores que estavam caladinhos e que no ano eleitoral, de repente, despertaram para o inquérito ilegal de 2 anos. Ou se eu não sei, né? Ou se é o que tenta passar pano para o Mendonça. Eu não sei o que é pior, sinceramente. Não, mas veja bem, ele era voto vencido. Legal, então assim, estão lá apedrejando um pai de família na rua sem motivo nenhum. Como ele já vai morrer mesmo, você passa e joga uma pedrinha também, né? Vai morrer mesmo, por que não? Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é pior. Ele poderia muito bem, se ele não quisesse pedir vista e salvar a candidatura do Daniel Silveira. Mas foi um plano, gente. Foi um plano. Se foi um plano, ele podia simplesmente ter dado um voto honesto, decente, coerente e constitucional e deixado os outros todos condenarem o cara. Simples assim. Poderia ter passado por ali, não ter impedido o apedrejamento, que é estratégico, tudo bem, mas não precisava ter jogado a pedrinha dele também, né? Ter feito parte do homicídio da Constituição. Nós vimos um apedrejamento constitucional ontem à noite. Ele tacou a pedra dele. Não tem malabarismo para isso aí. Diogo, só te interromper, guarda o raciocínio. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Quando ele votou pela letalidade, redução da letalidade na Polícia do Rio, ele fez a mesma coisa. Ele votou junto com eles e divergiu ali de alguma coisa, né? Então a gente já percebe aí, talvez, um padrão do André Mendonça, né? Que dá sempre uma aliviada para não ficar muito ao lado dos pares. Embora o voto do Cássio Nunes tenha sido fantástico e escancarou toda a incoerência do STF, vale lembrar que o mesmo Cássio lá atrás votou de forma favorável à reeleição do Senado. E se eu convido qualquer pessoa, se você tiver um poodle em casa, um animal de estimação, põe ele para ler o artigo constitucional que trata disso e ele vai te explicar direitinho que está claro ali que não pode, né? Na mesma legislatura e imediatamente subsequente, ou seja, a próxima. Não pode, está escrito lá com todas as letras. Então, mas ele diz que não, o Senado de repente pode. Então, quem de repente rasga a Constituição está no mesmo patamar, né? Não dá para fugir. Agora é oficial, não dá para salvar nenhum ali. Todos eles já votaram alguma coisa contra a Constituição. Agora está tranquilo. É difícil, de repente, não tem mais o de repente. Bom, essa história do cristão, né? Um cristão não pode compactuar com ameaças, disse ali o André Mendonça. Entendi. Então, como é que ele vai fazer com o Alexandre de Moraes? O Alexandre disse que o Daniel Silveira transformou a Câmara dos Deputados num covil de ladrões, quando ele foi para lá. De ladrões. Repito, ladrões. O que é que o Daniel Silveira roubou? A dignidade do Alexandre, só se for, né? Mais nada. Cadê? Roubou o quê? Agora, quem é covil de ladrões? É a Câmara que abriga o deputado perseguido político ou é o STF que solta um dos maiores traficantes do Brasil pela porta da frente central brasileira? Eu estou confuso. Como é que fica isso? É muito cristão compactuar com a condenação de um inocente sem respaldo da lei, sem qualquer coerência. Não tem justificativa. O André Mendonça passa por um processo que os demais não passam. O Cássio Nunes está envolvido naquela comunidade ok. Não, o Alexandre vai todos os dias Não vai. Pois é, e agora a congregação pentecostal eu não conheço, né? E ele acabou de entrar para essa. Eu não sei onde ele vai pregar agora, se ele é pastor. Complicou. Ele tem que interagir com a sociedade. Como é que vai dar desculpa? Como é que enquadra isso? Como é que você diz para o cidadão de bem, vilipendiado pelas decisões do STF durante os últimos 3 anos, que o sentimento que ele tem diz que ele não é cristão? Porque o Daniel Silveira não inventou o que ele disse ali. Não brotou dele. Está nas ruas. Como parlamentar, como representante do povo, ele levou o sentimento de parte da população para as câmeras. É disso que trata o caso. Como é que ele diz isso para o cidadão de bem? Olha só, você não é cristão porque você não concorda com um cidadão algemado que quer trabalhar. Você não é cristão porque você não concorda com censura na internet. Você não é cristão porque você não concorda com o inquérito que investiga crime que não existe. Você não é cristão porque você fica pé da vida quando o jornalista tem que sair do país perseguido pela Suprema Corte sem ter furo privilegiado. Como é que fica isso? É isso que acontece com o Mendonça. Não adianta fazer textinho. É bom que faça. Porque aí as pessoas mostram para ele todo o carinho que eles têm. E eu quero saber agora como é que eles vão fazer. O Mendonça disse que foi muito violento.
E aí, Mendonça, agora você vai mandar colocar o Lula no inquérito do Alexandre? Como é que vai ser? Repito, Luiz Inácio Lula da Silva, a maior liderança política da esquerda, disse que eles tinham que mapear a Casa dos Deputados e juntar grupos de 50 para conversar com os filhos deles e com as mulheres. E aí? Vai botar no inquérito? É uma ameaça? Como é que fica isso? Ou pode? Se pode, a gente pode juntar grupo de 50 para bater um papo com a família de vocês também? Ou não? Como é que vai ser isso aí? Eu estou confuso. Qual que é a regra do jogo? Enfim. Perfeito. Bem, a gente começou aqui, eu falei sobre o Randolfo Rodrigues, né, que já está nas tamancas, já disse que vai entrar aí com uma ação para poder derrubar esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, logo após a decisão do presidente, já houve diversas manifestações, né? A imprensa querendo encontrar especialistas para dizer que é inconstitucional, né? E teve a manifestação também do STF, segundo aqui o R7, né, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder graça para perdoar a pena aplicada ao deputado Daniel Silveira, pegou de surpresa ministros do STF. A situação é inédita, por se tratar de perdão presidencial concedido a uma pessoa específica que acabou de ser condenada pela corte. Nos bastidores, de acordo com informações obtidas pelo R7 junto a fontes na corte, os magistrados afirmam que certamente o decreto será questionado legalmente e terá de passar pelo crivo do tribunal. Qualquer ação protocolada questionando a medida deve ser distribuída por prevenção ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que tramita contra o parlamentar na corte. Professor, além do Randolfo Rodrigues, né, além dos ministros, né, a gente tem visto aí muita movimentação, a esquerda em pânico aí demonstrando pelas redes sociais, e eu tenho a impressão de que a ficha caiu de que eles deram a chance para o Bolsonaro se colocar como herói, né, fazer o papel de herói, ou seja, eles deram mais uma vez alguns milhões de votos ao presidente Jair Bolsonaro, alguns outros que talvez estavam ali, né, com o coração apertado nessa situação de tamanha opressão, né, em relação à nossa liberdade. Enfim, o que o senhor acha de tudo isso? Bom, primeiro deixa eu dar uma risada aqui da sua introdução, dizendo que o Randolfo está subindo nas tamancas, né, cara? Você não perde uma oportunidade de mandar bem. Bom, é verdade, né? Eles estão vendo que a batata deles está assando mesmo. É uma coisa inevitável, né? A esquerda, ela, por mérito próprio, né, e mérito de suas ideias, ela queimou todas as possibilidades políticas que ela tinha no Brasil. Todas, né? Não sobrou nada. Aquilo ali é uma terra arrasada. O Lula é ridículo. O Lula não consegue botar a cara feia dele em lugar nenhum em público, porque ele toma ovada, ele toma... Ele é escorraçado de qualquer lugar que ele vá. E ele é a maior esperança, né, de participação, de mobilização do país, né, cara? É absolutamente, né, devastador o que a esquerda fez com ela mesma. Agora, para quem analisa essa coisa do ponto de vista assim, mais ideológico, histórico e tal, né, é uma obrigatoriedade, né? Por isso que eu digo sempre para a turma, né? Às vezes a gente vê a nossa realidade a nível mundial, né? A gente vê os grandes multibilionários, né, agindo contra tudo que a gente acredita, as violências todas em igrejas, por exemplo, no mundo todo, conservadores sendo calados, cristãos sendo assassinados em um monte de países livremente. A situação parece, às vezes, ser um pouco triste para a gente, um pouco desanimadora. A gente pode correr o risco, né, de se sentir um pouco pessimista. Mas eu sempre digo isso, gente. Isso sempre aconteceu, né? Porque o mal, ele é fácil, sabe? É um caminho fácil, mas é um caminho fugaz. Então as coisas, quando elas estão abraçadas no mal, elas normalmente sobem rápido e descem rápido, porque elas são falsas, né? E é por isso que a gente se dá tão bem. Está todo mundo rindo aqui, por quê? Porque a gente trabalha com a verdade, né? Então, tudo que eu estou defendendo, sempre defendi, está escorado numa percepção sólida da verdade, na busca genuína e honesta da verdade. Então, se eu for mostrado errado,
pô, melhor ainda, eu agradeço. Poxa, que bom, realmente eu estava errado, hein? Então, olha, desculpe aí, eu aprendi isso, né? Já a esquerda, ela constrói toda uma narrativa enorme, uma estrutura de poder gigantesca, baseada em um monte de mentiras. E é impossível a gente conseguir, né? Eles conseguirem enganar tanta gente por tanto tempo com uma mentira tão gigante assim, né? São as 3 pontas da mentira. Você pode enganar um pouquinho de gente por um pouquinho de tempo, se a mentira for grande, mas eles estão tentando o impossível. Então é claro que esse castelo tinha que desmoronar. Então agora o que a gente vai ver, a gente pode elucubrar aqui de forma bastante selvagem e divertida, né, sobre o que virá, né? Porque o Bolsonaro fez o que a gente achava que ia ser inevitável há meses, né? Que é colocar, como o Diogo falou, perfeito, na minha opinião, é a metáfora ideal. Colocou a esquerda em xeque. Não é mate ainda, né? Mas eu acho até que não tem xeque-mate de fato na ordem grande das coisas, né? É uma luta que a gente luta desde sempre, né? E vai continuar lutando. Mas nesse momento aqui, a esquerda está em xeque. E eles vão ter 2 possibilidades, evidentemente, né? Eles podem se submeter, né? Abaixar a cabeça e dizer, olha, essa briga nós já perdemos, eu torço para que eles não façam isso, tá? Seria inteligente a fazer, mas eu torço para que eles não façam isso. Ou eles podem reagir com virulência, eles podem botar as cartas deles na mesa e agir, levantar, vamos erguer o MST, vamos botar fogo no país. Essa, por incrível que pareça, né, é a melhor opção das 2 para nós, porque aí a gente consegue cauterizar algumas feridas, né, dar uma dedetizada em alguns ambientes, né, e tornar o cenário político, né, as instituições um pouco mais palatáveis para a gente honesta poder trabalhar. Então, são 2 opções aí, vale até, Diogo, se você tiver a possibilidade, né? Não sei se você gosta de fazer esse exercício de futurologia, mas eu me divirto muito, mesmo que eu erre, né? E, na verdade, eu não sei qual é a mais provável. Eu acho que a mais provável é a opção deles botarem o galho dentro e costurarem um semi-parlamentarismo, um semi-presidencialismo, desculpe, mais adiante, um golpe branco mais adiante, tudo mais, porque essa turma prima pela covardia, né? E nós estamos com a faca e o queijo na mão, realmente de forma bastante clara, assim, né? E é uma faca gigantesca, né? Então, eu acho que eles não vão comprar essa briga, que eu adoraria que eles comprassem, né? Então, eu acho que eles vão para o golpe branco, para a tentativa de minar o poder do presidente, né? E tentar fazer com que sejam possíveis futuras mudanças de mesa, mas eles não estão enxergando o óbvio, gente. O óbvio é o seguinte, o que começou com o Jair Messias Bolsonaro é mais uma república. O Brasil tem repúblicas dentro de repúblicas. E começou a República Conservadora do Brasil. E ela deve durar, se a nossa história nos ensinou alguma coisa ao redor de 30 anos, né? Até a gente vir, se Deus quiser, para uma coisa ainda melhor, né? Obrigada, professor. Quero ouvir o Diogo, mas antes, deixa eu agradecer aqui a nossa audiência. Obrigada pela companhia. Deixa aí o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas também venham participar conosco. E se você ainda não assinou o Jornal da Cidade Online, aproveite e faça isso. Diogo, você falou lá no início, né, sobre a estratégia brilhante do presidente, né, de usar os próprios, né, as decisões dos próprios ministros, né, para tomar essa decisão. Até li aqui algumas decisões deles em relação a decretos presidenciais nesse mesmo sentido. E aí agora a gente vê essa matéria do R7, né, falando que eles talvez venham a julgar o perdão do Bolsonaro. E aí, como é que fica essa história? O que você acha que eles vão fazer na prática? Porque uma coisa é jogar para a galera, né, por meio da imprensa. Vazou uma fonte, mas às vezes a gente sabe que eles fazem isso de propósito para sentir o clima, né? Eles sempre fazem isso de propósito para sentir o clima. Eu costumo prestar para saber para onde a toga pretende ir. Vou dar dica, hein? Vou dar dica. Dificilmente você vai errar. Dá um pulinho no Metrópolis. É impressionante. O alinhamento que tem o Metrópolis, o Guilherme Amado, com a agenda da toga é uma coisa impressionante. É incrível. Eles começam a tocar num determinado nome, aí uma matériazinha de leve, daqui a pouco tem mais uma, aí um outro cara fala, de repente um outro jornaleco lá comenta alguma coisa, não estou dizendo que tem nada a ver com o Luiz Estevão, quem não sabe pesquisa, Luiz Estevão, enfim, aí lá fala alguma coisinha,
E aí, de repente, a toga toma uma ação contra aquela pessoa que ele começou a falar uns dias. Pode ser só coincidência. Quem sou eu para fazer uma relação dessa? Mas, hashtag fica a dica. Dá uma lidinha por lá que você vai começar a ver que a coisa mais ou menos se encaixa. Bom, mas aí puxando o que você colocou, qual vai ser a próxima ação? Olha, essa história de que você não pode mentir para todo mundo o tempo todo, ela é verdade. Mas o problema é quanto é esse tempo que você consegue mentir para todo mundo o tempo todo. No Brasil, por exemplo, foram uns 40 anos. Só uns 40 anos. Porque eles eram os donos da informação. Eles eram os donos da notícia, na TV, no jornal, onde quer que você fosse. Né? Já desgastamos muito essa linha de raciocínio. Todo mundo aqui eu sei que sabe disso. E eles eram os donos do senso comum, da opinião social. Com as novelas, com as minisséries. Eles diziam para você o que a sociedade pensava sobre qualquer coisa. E isso era imposto de uma maneira que, se você pensasse diferente, você era um maluco no chapéu de alumínio e você era rapidamente isolado na sociedade. O doutor Enéas Carneiro, que fazia um sentido danado, só a gente não sabia que o diga. Hoje a gente olha para trás e vê como ele tinha razão e como o poder da mídia era suficiente para suprimir as verdades. É só imaginar que o Foro de São Paulo era coisa de maluco. Hoje tem que todo mundo ir lá prestar uma homenagem para o Olavo de Carvalho, porque nos anos 90 ele tinha razão, o papo de maluco dele, hoje é investigação internacional, enfim. Mas esse é o ponto. Então eles tinham o controle. Eles estão tão acostumados a lidar com o controle midiático que eles não sabem trabalhar de outra forma, professor, e esse é o ponto fundamental. Eles não sabem lidar com a informação livre. Eles sempre, a esquerda se alimenta da desgraça, ela cria a desgraça. Através da mentira, ele culpa os outros pela desgraça que ele causa, se coloca como salvador, e essa é a mecânica de sustentação da sua raiz política. Ele cria um ódio em cima da desgraça que ele mesmo fez, mas que responsabiliza outro. E ele cria um ódio, e através desse sentimento, da passionalidade, ele controla a massa. E eles eram os donos da percepção da realidade, e por isso era possível fazer isso. Então, isso foi rompido. Conhecereis a verdade vos libertará. É o que está acontecendo. A internet trouxe a verdade dos fatos, da realidade, do pensamento social, uns dos outros, de tudo. É um processo capilar que amadureceu muito rápido, em um momento de extrema dificuldade, e é um processo que eles não podem mais parar. Repare que todas as vítimas, as principais vítimas do Bloco da Toga, foram primariamente demonizadas no debate público pela velha mídia. Daniel Silveira, quando foi preso pela primeira vez, o Lira ia marcar para o dia seguinte. Aí ele decidiu marcar para a semana seguinte. Em 24 horas, a imprensa mudou a discussão do artigo 53 da Constituição para a pessoa Daniel Silveira, que não era o que estava em pauta. O que estava em pauta era a Constituição. No segundo em que eles perceberam que a mídia foi capaz de mudar o debate do artigo constitucional para pessoa, ele falou, beleza, não é mais a lei que está em pauta. Pode marcar. Aí o Lira mudou de ideia, marcou para o dia seguinte e o Congresso prendeu Daniel Silveira, rasgando a Constituição sem que ninguém prestasse atenção nisso. Então, é sempre assim. Oswaldo Eustáquio, a mesma coisa. Alguém que pode ser previamente desgastado no debate público. Sombrio, dossiê, ninguém conhece, internet, tem um jeito estranho. Desgasta o cara. E assim sucessivamente. Por que ninguém colocou Augusto Nunes em um inquérito? Ele teve palavras muito mais duras do que o Eustáquio, até que o Daniel, dependendo do contexto. Ninguém foi atrás. Ou o Fiuza. Fiuza é ácido demais. Ninguém foi atrás dele, porque não é possível desgastá-lo no debate público. Todo o controle deles, professor, passava pela métrica de bolha de 30% na direita, bolha de 30% na esquerda, maioria de 40% no meio. Se a maioria está no meio e não tem opinião, a maioria é manipulada por quem fala com essa opinião, a velha mídia. Essa era a mágica. Só que quando você conhece o truque, acabou a mágica. Essas mentiras que o senhor mencionou, elas foram desmascaradas pela internet recursivamente. A mídia perdeu a relevância. Nós nos descobrimos como maioria no dia 7 de setembro. E a base dessa mecânica de controle foi para o espaço. Esse é o negócio. Eles perderam a capacidade de distorcer a realidade. Sem esse respaldo, sem essa roupagem, o resto da estrutura do sistema ficou pelado nu, com a mão no bolso. E esse corpo é feio. E a gente enxerga. Nós enxergamos o truque. Acabou a mágica. Nós nos vemos como maioria. Acabou a mágica. E esse é o cenário.
É por isso que chegou onde chegou. Porque o Bolsonaro trouxe junto com a internet a verdade está nos libertando, é isso que aconteceu no Brasil. É por isso que chegou no ponto que chegou. É por isso que acabou o funil. Enquanto eles violentavam a Constituição, o governo andou nas 4 linhas e foi deixando eles sem recursos, despidos, nus. Chegamos no ponto que chegamos. Perfeito, Diogo. Eu queria só chamar a atenção para um detalhe, né? Porque o advogado do Daniel Silveira, o doutor Paulo, ele foi acusado, né, por defender demais o seu cliente, né? E aí a gente tem aquela cena do Gilmar Mendes chorando, né? Antes de proclamar o resultado do julgamento do Tribunal do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no processo contra Lula na Lava Jato. O Gilmar Mendes, então, chorando e elogiando a atuação do Cristiano Zanin Martins, advogado do petista no caso, né? Abre aspas. Sem dúvida nenhuma, vimos um advogado que nunca se cansou de trazer as questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido, só faltou coitado, né? É engraçado a gente ver essas duas situações, né, professor? Os dois pesos, né, as duas medidas ali para cada lado, porque o advogado do Lula homenageado por defender seu cliente, o advogado do Daniel Silveira punido pela mesma situação, né? Você vê que, perfeito, André, é um absurdo o casuísmo desses caras, né? E também é um absurdo, né? Vale a pena a gente comentar isso, né? Como tudo que a esquerda toca, ela destrói. É o toque de Mirdas, né? É impressionante. Tudo que ela toca, ela destrói. Quer dizer, durante esse período de pandemia, não sei o quê, a classe médica sofreu tremendamente na sua reputação, né? na credibilidade. Durante esse período de esquerda, nos últimos 10 anos, a mídia sofreu tremendamente e foi destruída a sua credibilidade, né? E agora nós estamos com o meio jurídico também sendo exposto em toda a sua falta de honestidade. Quer dizer, é perda de credibilidade também, né? A esquerda causa a diluição de tudo isso, de tudo que é bom, de tudo que é bacana. Você vai no Oscar, o Oscar acabou, a Academia Brasileira de Letras acabou. São uma máquina de destruir, né? É inacreditável. E na base dessa destruição está justamente a desonestidade. As pessoas não gostam de desonestidade, não gostam de traição. As pessoas gostam do que é bom, do que é belo e do que é verdadeiro. Ótimo, professor Diogo. Vários pesos, nenhuma medida e nenhuma surpresa, né? Eles não sabem trabalhar de outra forma. Não tem surpresa nenhuma nisso. A diferença é que acabou a mágica, porque a gente enxerga o truque. Ninguém mais vende para você que o cara é bonzinho, o latrocida é bacana, vítima da sociedade, e a vítima assassinada dentro do carro, com o filho no banco de trás, é o malvadão que fez ele ficar naquela situação de assaltante. É a mesma coisa. Não dá para dizer que você é antidemocrático rezando o Pai Nosso de joelho com o espeto de pimenta na cara, como aconteceu em Brasília, e dizer que a esquerda é democrática botando fogo no mercado. Não rola, gente. Não cola mais. Esse é o ponto fundamental. Agora, isso não tem muito o que comentar. Acho que eu até encerro esse ponto aqui. Só quero deixar uma pontinha do outro lado. Ontem tinha um monte de gente chamando o presidente de frouxo, o frouxonário que abandonou o soldado no caminho. Cadê a coragem desses frouxos de repetir isso hoje? Repitam hoje. Sustenta a posição. Não pode chamar o presidente de frouxo num dia e não ter coragem de manter a mesma posição no dia seguinte. Vamos lá. Cadê a coerência? Chamou de frouxo ontem? Sustente hoje. É o mínimo. Obrigada, Diogo. Bem, vamos falar de Arthur Lira, né? Porque o Arthur Lira vai ao STF para a Câmara decidir sobre a cassação em casos como o de Daniel Silveira. Matéria aqui da Revista Oeste, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recorreu ao Supremo Tribunal Federal na quarta-feira
né? Portanto, ontem, né? Para que o Poder Legislativo tenha a palavra final em casos de cassação de parlamentares em julgamentos da Corte. A medida foi tomada no mesmo momento em que o tribunal condenava o deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia e determinava a perda de seu mandato. Lira não citou o caso, mas protocolou recurso em uma ação de 2018 que trata do tema. Professor, quero ouvir o senhor sobre isso e também já quero colocar aqui na nossa conversa o seguinte: o Lira foi ontem, né? Enquanto estava acontecendo ali o julgamento do Daniel Silveira. Hoje o presidente Bolsonaro concedeu essa graça ao Daniel Silveira, mas o que o decreto permite ali é em relação à multa, né? Em relação à liberdade dele, não trata dos poderes políticos. Mas a gente tem um outro imbróglio aí, que é justamente essa parte do Arthur Lira, porque o STF não poderia decidir sobre a perda de mandato de um parlamentar, é justamente a Câmara que deveria fazer isso, né? Como é que fica a situação do Daniel Silveira diante dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro? E queria também que o senhor comentasse essa atitude do Arthur Lira. Bom, eu acho, André, que o Arthur Lira é, na melhor das hipóteses, patético, né? O melhor que se pode falar do Arthur Lira, na minha concepção, é que ele é patético. Ele age de forma completamente irregular, usualmente descumprindo o seu dever de mandatário, né? Que deveria ser de fazer a vontade do povo dentro daquela casa legislativa. Então, eu não tenho nenhuma palavra elogiosa para o Arthur Lira, não. Eu acho que ele é péssimo, né? E eu acho o seguinte, essa turma está sempre preocupada em surfar em algumas micro-ondas, né? Então, provavelmente a gente vai ver porque essa onda que a gente está vendo hoje, gente, isso é histórico mesmo, é enorme. A gente só vai conseguir conceber isso talvez amanhã ou depois de amanhã, né? A gente está no meio de uma explosão nuclear, assim, e sabe lá onde é que isso vai parar, né? É realmente enorme. Vocês já sabem qual é a minha torcida, né? Então, eu acho que o Arthur Lira provavelmente vai entrar agora nessa turma que quer surfar um pouquinho nessa onda de que eu também questiono o STF. Agora, vem cá, quanto tempo isso tem, André? Né? É de hoje? Esse troço aconteceu ontem, né? Cadê o Arthur Lira liderando? Ele não é o líder daquele troço? Então, cadê ele liderando o movimento da Câmara para fazer como o próprio Daniel Silveira disse, que é o seguinte: essa ação contra mim não é contra mim, não, é contra o Poder Legislativo. Porque do momento que se estabeleceu o hábito, né, a jurisprudência de você remover um deputado federal no meio do seu mandato por razões ilegais, né, por razões que não estão descritas na lei, qualquer coisa pode. Quem perde é a democracia ou o teatro, que fica cada vez mais difícil de engolir. Exatamente. Diogo? As forças políticas não coadunam mais com o que coadunaram no passado. O que a gente teve durante o governo Bolsonaro, os anos de governo Bolsonaro, foram presidências da casa sempre comprometidas com tudo menos com o país. Então você tinha Maia, Rodrigo Botafogo, Maia e Davi Alcolumbre, às vezes eu confundo Alcapone e Alcolumbre, parece. A gente tinha os dois travando a pauta do país, sangrando os empregos, sangrando a nação, para derrubar o presidente, porque essa era a agenda alinhada com todas as forças, inclusive as políticas, ainda viciadas nos velhos meios de poder. Houve uma transformação no país, e eles descobriram novos meios de poder, houve um período de adaptação para que se chegasse a isso. Neste processo, entraram na presidência da casa o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco encerrou a sua carreira política quando descumpriu o compromisso legislativo e não votou uma das pautas da agenda de governo que foi votada na Câmara dos Deputados. Político de centro tem que ter palavra, e não é com você, cidadão. Eles não estão nem aí para você, mas é entre eles. O político de centro é o cara que viabiliza acordos políticos. Ele é o que concentra interesses de todo mundo. E os acordos políticos não são feitos com papel e caneta registrados em cartório. É no BLA. Se você perdeu o BLA, você perdeu a caneta do político. Você não fecha acordo, você não serve para nada. Palavra dada é flecha lançada, dizia Roberto Jefferson. É esse o caso.
Então, eles foram eleitos para as presidências das casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, com um compromisso de agenda de governo, havia um compromisso das pautas que deveriam ser votadas. Quando o Pacheco descumpriu a agenda, morreu politicamente. O Lira é o cara que soube sobreviver mais tempo, embora já trabalhasse para o bloco da toga. Tudo aquilo que estava alinhado tudo aquilo que estava compromissado, ele vinha cumprindo. O que não estava na agenda, bom, se ninguém combinou nada, eu estou livre para fazer o que eu quiser. E era ali que ele tinha um espaço para causar problemas. O que a gente viu recentemente é a mesma dinâmica que eu digo sempre. Quanto mais se usa os recursos, quanto menos recursos tem, com mais intensidade usa o que resta. Conforme eles foram perdendo o controle legislativo, porque a agenda do país concentrou interesses econômicos e produtivos e movimentou forças políticas, que o Bolsonaro tornou-se um potencial eleitoral que não pode ser ignorado, né, histórico no planeta, e ninguém é estúpido de descartar isso em tempos de informação livre, em tempos que a mídia não é mais capaz de garantir que se alimente as urnas com pesquisas e não com votos. Diante disso, o Bolsonaro passou a concentrar a maior agenda. Depois do dia 7, então, nem se fala. E aí eles tiveram que usar com mais intensidade. A gente viu recentemente, tanto no caso do Daniel Silveira dormindo na Câmara dos Deputados, né, em que o Lira teve que esvaziar a pauta. Esse é muito claro. Aí fica claro que o Lira está com uma agenda e as forças políticas estão com outra. Ele ganhou tempo. Não vou julgar isso agora. Não vamos julgar essa pauta agora, vai demorar alguns dias. Quando ele disse que vai demorar alguns dias, coincidentemente, o Alexandre precifica esses dias em R$20 mil o dia. E aí ele teve que esvaziar a pauta, ou seja, não votou. Por quê? Porque as forças políticas estão para um lado e eles estão para outro. O peso dessa caneta na toga, o Congresso Nacional, as forças políticas sentiram pela primeira vez no caso dos precatórios. Até ali, estava andando junto, caminhando no bosque, mãozinhas dadas, músicas calmas, está todo mundo feliz. Só que ali, naquele momento, quebrar a agenda econômica do país era um problema para a agenda política. Era um problema para a agenda econômica. Então, o que aconteceu? Eles não votaram com eles. O que a toga fez? O que ela faz de melhor, o que todo autocrata faz. Ele é um ditador contra o seu adversário, e você acha bonito. Até o momento em que você discorda dele, ele é um ditador com você. Foi o que aconteceu. Há 40 dias do ano eleitoral, a toga congelou emendas parlamentares. Foi a primeira vez que as forças políticas sentiam na lomba, nas costas, o peso da caneta que eles autorizaram contra o Daniel. Esse é o ponto. Ali há um ponto de guinada, que fica claro mais recentemente, quando o Lira tem que esvaziar a pauta. Então, isso desconectou, ou seja, o Lira também perdeu o controle legislativo. Isso culminou para o ponto que a gente chegou agora. Então, não tem surpresa. Nós nunca tivemos presidências das casas minimamente alinhadas com o país. O que a gente tem agora, pela primeira vez, é um descolamento entre as velhas lideranças do bloco da toga e os interesses políticos, econômicos e produtivos que movimentam o país. Esse é o ponto. É isso que está acontecendo. E todas as movimentações recentes são tentativas vazias, estúpidas, esdrúxulas, exageradas, de recuperar esse controle perdido. É disso que trata. Perfeito. Bem, além dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro, que trouxe um pouco de alento, né, a essa democracia cambaleante, né? Hoje o Lula esteve em contato com o povo no Piauí, minha gente, e a produção separou um trecho do vídeo e nós vamos acompanhar como é que foi, né, esse momento icônico, né? Vamos ver como é que foi o encontro do Lula com o povo. Está ansioso, está curioso? Aguenta aí, porque a produção está separando o videozinho aqui, nós vamos analisar. Quero ouvir o que os nossos comentaristas e quero ver o seu comentário aí também no nosso chat. Aliás, comente sem moderação, tá? Senta o dedo no like também, fique à vontade. Se você ainda não assinou o Jornal da Cidade Online, faça isso também, tá? Para você apoiar o nosso trabalho, que você sabe que nós precisamos de você aqui, claro. Ideias. Você quer uma coisa, mas eu tenho que ter o direito de pensar o que eu quero. Isso não pode ser um conjunto de professores impedir que se abrir uma faixa aqui, uma faixa dizendo que nós estamos no beco sem saída. Nós estamos lutando contra os três poderes. E nós precisamos, neste momento, o Bolsonaro, ele congelou os recursos.
20 anos. E nós não vamos poder dizer isso aqui? O Bolsonaro também, o único capaz de derrotar o Bolsonaro é o presidente Lula. Por isso, nós temos que ser firmes, defendido a campanha do Lula. Lula presidente! Então, né, ele não estava ali em pessoa, né, mas foi vaiado, né, só o nome dele ali, indo ao encontro das pessoas, causou essa reação, né. Gente, estou chocada, chocada. É um grupo de professores. Você tem noção o que que é? Um grupo de professores no Piauí vaiando Lula? Professor. Olha, o meu meio, né, é dos meios mais complicados que tem. Uma faculdade de pedagogia é uma verdadeira fábrica de desconstrução mental e de formação de militância marxista. É uma coisa impressionante. Agora, a gente pegar um grupo de professores no Nordeste, que é o reduto do Lula, né, da esquerda, e ter uma reação dessas, eu tô chocado, viu? Me surpreendeu. Eu não tinha visto esse vídeo. Cara, que coisa sensacional. Você vê, né? O povo, isso é uma coisa que vale a pena a gente dizer aqui. O pessoal fala muito mal de professor, porque professor é muito esquerdista. Mas olha só, imagina o cenário seguinte, rapidinho. Professor, 19, 20 anos, ele vai para a faculdade, faz a faculdade dele, sai da faculdade com 22 anos. Ele não sabe nada da vida. Ele sabe o que ele aprendeu ali. E o que ele aprendeu foi aquela porcaria. E aí, ele começa a repetir aquela porcaria, porque é o que ele conhece, né? E aí, no meio desse processo, ele vê um caminhão do exército chegar, fazer uma grande obra, e de repente a vida dele muda, porque ele tem água. Ele tem um rio passando na frente da casa dele, ele tem um poço artesiano, ele tem uma ponte que vai economizar uma grana e melhorou a vida da cidade toda. Ele tem uma escola cívico-militar que de repente ensina mesmo. E aí o priminho dele, de 7 anos de idade, já está lendo, escrevendo numa boa, coisa que ele nunca viu uma criança da cidade fazer. E aí a casa cai. A casa cai, porque ele não é mau, ele não absorveu, introjetou aquele ressentimento marxista, ele só aprendeu aquilo. E aí você recupera um monte de gente, né? Provavelmente isso deve estar acontecendo a rodo no Nordeste do Brasil, uma grande onda de recuperação de, podemos dizer, de almas perdidas, né? de intelectos que estavam no caminho da derrota, e de repente ele vai dizer assim, olha só, o que se conecta com isso aqui? Ah, isso aqui é Aristóteles, é São Tomás de Aquino, é Chesterton, é C.S. Lewis. Cara, eu quero vir para esse lado aqui. Eu quero parar de ver Foucault, de ver Marx, de ver essas porcarias todas que eu sempre vi na minha faculdade. Tem coisa muito melhor. Da mesma forma que sai um jorro de água potável, fresca e maravilhosa, você também tem um jorro de pensamentos realmente construtivos e equilibrados, estruturados, que fazem bem ao intelecto quando você perfura o lugar certo, né, de uma biblioteca, de uma livraria, né, e todo mundo vai ver isso, né? Talvez isso esteja acontecendo. E olha isso. E eles ainda mentem na cara de pau, né, cara? O presidente Bolsonaro, ele trata dos professores da maneira mais digna possível, né? Enfim, boas notícias, boas notícias. Que noite de boas notícias essa. Perfeito. Diogo, é claro, a gente fica surpreso, né? Uma categoria que foi aí abraçada ou, sei lá, convencida, enfim, várias coisas aí que a gente pode colocar em relação aos professores e à esquerda, né? Cooptada, digamos assim. Agora, vale destacar também que o presidente Jair Bolsonaro concedeu um aumento de 33% no piso salarial dos professores. A gente não sabe aí se esses professores são de escola básica, né, de ensino básico, ou se são de ensino superior, mas são professores, né? E lá no Piauí, inclusive, o governador se recusou a dar esse piso, né? Olha, eu vou cortar esse trecho aí
eu vou assistir algumas vezes. Isso é um motivacional. Você acorda de manhã e fala assim, nossa, como é que eu vou me motivar essa manhã? Aí você assiste isso aí, você já dá outro gás para começar o dia. É uma coisa assim que eu recomendo, gente. Corta esse trechinho depois, guarda ali no seu telefone, quando tiver difícil no trabalho, vai no café, põe o fone de ouvido, assiste isso aí, vai dar aquele gás e você volta. Isso é um motivacional sensacional. Isso aí é melhor que qualquer energético. Você é para botar qualquer um para trabalhar. Parabéns, que vídeo sensacional. Ó, eu quero só acrescentar um ponto, né? Eu também não sei se é básico ou não, mas isso vale mais para a parte mais acadêmica, onde o professor deve sofrer, ou deve ter sofrido bastante. Mas você falou da grana, né? Não é só o aumento de 33%, André. Imagine que ser de esquerda no mundo acadêmico é uma carteirinha de vantagens. Você entra para um clubinho de vantagens. Os seus artigos são publicados, seus trabalhos são bem avaliados, você ganha espaço, todo mundo te recebe bem, você é um cidadão romano no meio da plebe. Você está acima dos demais. Existe uma vantagem muito grande em ser de esquerda no mundo acadêmico e uma desvantagem destruidora em não ser. E por que isso funcionava? Porque ser de esquerda te dava acesso a recurso, te dava acesso você faria mais cursos, você vende mais, você escreve, você participa, você ganha prestígio, os alunos te adoram. Então você tem uma série de vantagens que estão atreladas, em grande medida, a ganhos econômicos. E esses ganhos econômicos, em grande medida, estavam atrelados à dominação da mídia que nós falamos mais cedo e ao din-din público que alimentava esse negócio. Quando o Bolsonaro rompe com essas duas correntes, a internet rompe com o domínio do pensamento coletivo. Bom, aí você já perdeu o prestígio e o glamour, não tem mais glamour, perdeu. E do outro lado, o Bolsonaro corta a torneirinha, fechou a torneira, talvez esse clubinho de vantagem não seja mais tão vantajoso assim. Do outro lado, quem está fazendo direitinho tem aumento de 33%. Então, há uma questão financeira por trás e a redução das vantagens. Quanto mais as pessoas se informam, menos vantajoso passa a ser um cidadão romano da esquerda no ambiente acadêmico. Isso também influencia. Não sei se tem a ver com o vídeo específico aí, mas complemento o que o professor falou. Eu vou usar esse último minutinho só para dizer o seguinte. Alguém falou assim, pô, o Diogo falou dos presidentes lá e não respondeu sobre o caso do Daniel Silveira. O Lira já mostrou para quem trabalha, esse era o ponto que eu queria colocar. Já mostrou para quem trabalha, ficou fechado com o Alexandre, saiu de lá conversando com todo mundo. Alguém já fez isso, Maia, né? Chantagear todo mundo não funciona muito bem. Não estou dizendo que ele chantageou, mas veja, o Maia também teve um papinho no STF, depois conversou com todo mundo, 1 a 1, e hoje ele não é nem candidato. Então, acho que é mais ou menos essa a dinâmica da coisa. Acho que trazer para o Congresso Nacional decidir, se dependesse de votação na atual conjuntura, poderia ser um risco. Mas não se esqueçam que existe a anistia. A anistia pode ser concedida pelo Legislativo. E se isso acontecer, inclusive o efeito eleitoral com ficha suja sai. Cabe à base articular maioria e velocidade para isso. A anistia pode vir do Legislativo e resolver em definitivo o caso Daniel Silveira, independente de qualquer outro desdobramento, que, repito, agora aguardemos as movimentações do inimigo. Cheque. Cheque. Bem, para falar em cheque, deixa eu aproveitar e mostrar aqui, nós vamos mostrar agora a capa da revista A Verdade, que é um conteúdo exclusivo do Jornal da Cidade Online. Então, se você ainda não é assinante, faça isso. Corre lá, após a nossa edição aqui do jornal, jornaldacidadeonline.com.br, você assina por apenas R$ 9,99 por mês e você tem acesso a conteúdo exclusivo aí da revista A Verdade. Toda segunda-feira tem um conteúdo novo, sempre produzido com muito carinho, com muito respeito para o nosso assinante, para as pessoas que confiam no nosso trabalho. Então, se você não assinou ainda, assine, e se você já assinou, pode dar de presente para alguém. Gente, isso é menos que um sanduíche, tá? Então, sem choradeira, hein, Brasil? Sei que a situação tá brava, mas dá para fazer esse esforço aí para você se manter bem atualizado, né, em relação aos assuntos que acontecem no país e também dar uma força para o nosso trabalho, né? Porque o nosso objetivo aqui é levar o melhor da informação, trazer os melhores convidados para você que nos acompanha e para você que também busca abrir os olhos de outras pessoas por este país, pessoas que ainda estão ali amarradas na velha mídia e que precisam ser despertas. Então vamos fazer esse trabalho aí todos juntos e contamos com você, tá? Quero agradecer aos nossos queridos convidados pela participação, foi um prazer inenarrável tê-los aqui hoje, tá? Um dia tão especial. Professor, obrigada.
André, eu que agradeço, né? Foi uma. Que time, né? Que time. Poder comentar justamente depois desse momento tão sensacional, né? Que a gente está vivendo hoje. Gente, você que estão aí no chat, primeiro, a gente não consegue responder todas as perguntas, porque são muitas, tá? Mas olha só, tenho esperança. Tenho esperança, porque eu já falei isso várias vezes e repito. Essa briga toda, essa briga maior, a gente já ganhou. A única coisa que a gente precisa fazer é se manter no campo de batalha. Tá? E hoje é um exemplo claro disso. Né? Numa hora que a gente estava sendo humilhado, né? Oprimido, aparece uma notícia maravilhosa dessas, mostrando que vale a pena a gente se orgulhar de fazer o que a gente faz, de ser o que nós somos, né? De lutar a luta que nós lutamos. Porque o esquerdista está chorando na cama hoje e eles vão continuar assim por pelo menos 30 anos. Muito obrigado, gente. Diogo, André, é um prazer enorme. Alessandra aí nos bastidores, todo mundo e a turma que nos assiste. Valeu mesmo. Obrigada, professor. Diogo, obrigada mais uma vez pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Deixa eu agradecer já a Lê, se não esqueça. A Lê, equipe, obrigado. Eu sempre esqueço. Peço desculpa quando acaba. Então, falei primeiro. Obrigado, professor. Sempre muito bom dividir a tela com o senhor. Tem uma visão bem ampla das coisas. É muito bacana fazer essa troca. Olha, gente, a noite mais sombria antecede o dia mais iluminado. Mas a gente não chega no dia mais iluminado se nós não estivermos juntos. Todo o trabalho da esquerda, todo o trabalho, não vou dizer da esquerda, mas de um sistema que é maior do que a própria esquerda, que passa a ser uma ferramenta desse sistema, é desvincular a união que está salvando esse país. As forças armadas, o povo. As forças armadas e um presidente que representa os valores de ambos e que unifica os dois. Eles precisam nos separar para nos vencer. Confie no presidente da República. Confie nas Forças Armadas e confiemos uns nos outros. Nós somos o braço forte e unido e nós temos a mão amiga para manter viva a nossa democracia. Não permita que eles nos separem. Já raiou uma luz no horizonte. Vai amanhecer. Isso aí, lembrando que nós estamos vivendo o bicentenário da independência, né? Uau! Uma excelente noite para você, obrigada pela companhia. Amanhã tem mais, a partir das 21h30, aqui na TV JCO. Fique com Deus, de Brasília, Andréa Luiza Matias.